O início de um novo ano costuma trazer promessas, excessos e silêncios. Festas, encontros, brindes, mas também recaídas, conflitos familiares e dores que se intensificam quando o cuidado se perde no excesso. No Conversas Livres de hoje, vamos falar sobre aquilo que atravessa muitas famílias, especialmente em período como final de ano, carnaval, mas que ainda é cercado de estigmas, culpas e solidão. Recebo hoje uma profissional com mais de 40 anos de atuação na psicologia, com uma trajetória profundamente comprometida com o cuidado humano, com os direitos e a dignidade. Eleni Rangel é psicóloga formada pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduada em Direitos Humanos pela Universidade Federal do ABC, com vasta experiência no tratamento de dependência química, álcool, saúde mental e no cuidado com famílias. Eleni, seja muito bem-vinda a Conversas Livres. Muito obrigada. Eleni, sua história atravessa consultório, hospital psiquiátrico, comunidades terapêuticas, formação de profissionais e atuação em direitos humanos. Queria te ouvir. Como esse caminho começou? Em que momento a dependência química passou a ocupar um lugar central na sua prática? Olha, Sandra, durante o estágio ainda na universidade, eu atendi 2 adolescentes, um rapaz e uma jovenzinha. E, curiosamente, os 2 tinham problemas com drogas. Naquele momento, eu nem tinha o entendimento do que era a dependência química. Ao longo de todo o currículo da universidade, a gente não teve formação para esse problema. Mais tarde, quando eu fui trabalhar no hospital psiquiátrico, então sim, me deparei, com um grande número de pacientes com essa problemática. E que era um quadro que era cheio de idas e vindas. Eu comecei a observar que esses pacientes passavam pelo tempo de tratamento, iam embora, passada pouco tempo, estavam lá de novo. Então, aí a gente passou a estudar, isso me chamou a atenção, eu comecei a me dedicar. E, paralelo a isso, dentro do hospital, a gente começou a trabalhar na criação de uma clínica de tratamento para dependência química, aí sim, para conveniados, principalmente de grandes empresas na época. E foi aí que eu comecei a me dedicar, a participar de congressos, apresentar artigos, posts e tal, e foi aí que eu fui me embrenhando um pouco mais nessa história da dependência química, que eu considero hoje a minha maior expertise. Você foi surpreendida com a sua própria expertise, né? Começou com uma surpresa, né? Sim. Ela que te alcançou. Foi. Estamos falando de um período sensível, festas de final de ano e agora a proximidade do carnaval. Para quem vive ou convive com a dependência, o que esses períodos costumam acionar? Na prática, Sandra, quem vive com o dependente químico vive em estado de alerta. O seu maior temor é a recaída, se esse dependente estiver em recuperação, ou uma piora do quadro justamente por conta dessas ocasiões, que na nossa cultura são associadas aos excessos. Então, assim, é curioso que a gente sempre pense, vou celebrar, então eu preciso beber muito, eu preciso comer muito, tudo precisa ser muito. E me intriga, inclusive, que justamente até quando a gente quer celebrar uma conquista, independente da nossa situação, sejamos ou não dependentes químicos, a gente está sempre associando a celebração a um excesso. Por que é que eu vou celebrar fazendo alguma coisa que me faz mal? Porque se é um excesso, por si só, não é bom. Então, essas ocasiões festivas, como o final do ano, como o carnaval, são situações que naturalmente, culturalmente, estão associadas a muita bebida, por exemplo. E para usuários de outras substâncias, é uma sequência natural a bebida e a outra substância.
Então, há um convite da cultura para o excesso. Para quem já tem dificuldades de controlar o seu uso, fica muito mais complicado, né? E que essa celebração é uma pseudo-celebração. Sim, porque ela vai levar a um momento de sofrimento, Sim. a um momento de, às vezes, comportamentos extremamente arriscados e perigosos, né? Seja dirigir sob o efeito de substâncias, seja praticar sexo inseguro, seja se envolver em discussões, em brigas. Então, esse uso descontrolado, esse uso excessivo, coloca não só o dependente, mas qualquer pessoa numa situação de risco muito maior. Excesso e risco caminham muitos Juntos. Muitas vezes o problema não é só o uso, é tudo que o excesso encobre. Todo excesso esconde uma falta. E a gente sabe que, como diz, né, o que acontece na infância não fica na infância, que o histórico, né, de todo dependente químico importa muito. Até a questão da celebração, né? Como se celebrou a vida todo esse tempo, né? Como eu falei, de forma equivocada, né? E aí se conduz acreditando que está festejando, que está se alegrando, né? Mas às vezes esse histórico está muito mais atrás, né? Até de como essa família fazia, tinha essas práticas, né? Na minha prática, algo que aparece muito é a codependência. Familiares adoecendo junto, tentando controlar, salvar, sustentar o insustentável. Como você enxerga essa dinâmica no cuidado com dependentes químicos? Então, de novo, né, dependência, codependência, não é um privilégio de familiares de dependentes químicos. A codependência pode se estabelecer em muitas outras relações, né? Quando a pessoa tem um familiar adoentado, hoje a gente vê bastante, né? Filhos adultos cuidando de pais idosos e se estabelece uma situação de codependência. Ou quando tem uma criança com necessidades especiais, ou num relacionamento de pais e filhos com muita superproteção. Então, a codependência não é uma coisa que acontece só na dependência química. Mas, na dependência química, ela tem, me parece, que a sua expressão mais intensa. Porque esse lugar de salvador que o familiar acaba assumindo, e não é só um, às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é um irmão, uma irmã, né? Esse papel ele é compartilhado por todos, né? Então, quando um está mais tomado pela raiva, por exemplo, é o outro que toma o lugar do salvador, né? E isso vai se alternando entre os membros da família. O problema é que esse quadro de codependência vai tirando do dependente a real possibilidade de recuperação. Por quê? Porque na codependência, a família tende a facilitar, tende a encobrir, tende a minimizar, impedindo que o dependente sofra efetivamente as consequências do que aquele comportamento está provocando na sua vida. Então, quando a gente pensa em cuidar do dependente químico, é sempre muito melhor o prognóstico se a família também se submeter a tratamento. Que é mais a minha prática, né? Na formação de estudo com a codependência, que é muito recente esse estudo, porque esse estudo começou entre 1970 e 1980, é muito recente, e vejo mesmo como o codependente como atadura emocional do dependente, né? Dependente com as suas fragilidades, né? E os codependentes, salvadores da pátria né? Daquela pessoa com todas aquelas fragilidades. E a atadura, já viu, né? A atadura está ali, né? A atadura não resolve, né? Tira a atadura, a perna está quebrada. Sim, Né? eu costumo dizer
que é como se a gente tivesse um elefante no meio da sala. O dependente químico é o elefante no meio da sala. Então, eu não vejo que o sofá não está legal, eu não vejo que tem uma infiltração ali no canto, eu não vejo que a imagem da TV não é tão boa assim, porque tudo Se se converte. converte para o dependente. Quando você tira o elefante do meio da sala, o dependente entra em recuperação, a família é confrontada com os demais problemas que existem na sala. Né? Então, muito desse foco no dependente, né, em algumas teorias é o bode expiatório, ele também serve para eu continuar negando os demais problemas. Né? Assim, ele é o problema na fantasia da família. O dia que ele se recuperar, seremos felizes para sempre. Isso é uma visão, a família, né, aprende, né, é um aprendizado às avessas, né, de uma visão que se sustenta com o olhar só na fragilidade. Tanto que quando a pessoa começa a se curar, começa todo com tem casais que vivem, né, com um filho dependente, vivem daquele problema, e quando o problema é tirado, não sabem lidar. Porque se desorganiza o sistema, né? Sim. Eleni, ao longo da sua trajetória, você sempre defendeu um cuidado que começa pela forma como nomeamos. O quanto a linguagem, rótulos, termos, estigmas impacta o tratamento e a busca por ajuda? Impacta muito. As pessoas têm crenças equivocadas acerca do que é ser dependente químico. Normalmente, a ideia da dependência está associada à sem-vergonhice, à vagabundice, à falta de caráter, à falta de força de vontade. Né? Então, há todo um processo histórico que justifica esse tipo de crença. E as pessoas tendem a recusar o tratamento, a priori, porque se eu aceitar o tratamento, significa que eu estou admitindo que eu sou uma dessas coisas. E, obviamente, não é isso que está acontecendo. Né? O dependente químico é uma pessoa que está enferma, está doente. Né? Ele precisa entender que ele tem uma doença e que ele precisa tratá-la. Né? Entendo que muitas vezes é difícil a gente perceber a dependência química como uma doença, porque ninguém aponta um revólver na sua testa e diz assim, você tem que usar. Né? A gente tem a impressão que o dependente usa o que quer que seja que ele usa porque ele quer. Não, é porque ele não é capaz de optar. Para ele, usar é sempre a única possibilidade. Então, a questão do estigma, do preconceito e da linguagem é fundamental. Né? Quando eu comecei a trabalhar com dependência química, havia uma linha que confrontava o paciente, mas do ponto de vista moral, sabe? Nossa. Passava pela xingação, pela desvalorização. E eu nunca trabalhei assim. Eu sempre trabalhei na perspectiva de que a gente precisa resgatar a dignidade daquela pessoa. Ela é uma pessoa que está doente, mas ela tem valor, ela tem possibilidade de se recuperar, e a gente não pode simplesmente considerá-la uma pessoa imoral, sem vergonha, sem caráter, porque o que ela tem é uma doença. Né? Então, valorizar o dependente, valorizar aquela pessoa, é o primeiro passo para resgatar a sua dignidade, que passa pela possibilidade de deixar de usar a substância. E o que eu percebo, né, na linguagem do codependente, se ele também tem medo de um estigma, né, meu filho, né, meu marido ser estigmatizado, ele acaba maquiando o problema, né? Então, às vezes, né, uma pessoa diz, não, meu marido ele usa, ele bebe, mas só de final de semana, dia de semana não. Ele bebe, mas ele é um excelente pai. Ele, né, usa, né, substância,
mas não deixa faltar nada em casa. O inverso também é verdade, né? Sim. Porque o medo do estigma, né? O que é bom e o que não está bom, trazendo risco e prejuízo, precisa ser cuidado como uma doença, Não se né? trata de compensação. Compensação. E aí a ideia é assim, que aquele que usa substância, né? Aquele que tem essa fragilidade, ele é a pessoa incapaz de acredita que é uma pessoa que não pode ter essas outras coisas, né, ele não pode ser um bom pai, ele não pode, né, suprir a família, então nega-se, né. Uhum. O que vai acontecer se essa doença progredir é que em algum momento essas competências vão ser comprometidas, Comprometidas né? também. O Precisa chegar a esse ponto? Então, não necessariamente, né? Se a gente enfrentar a situação precocemente, como em qualquer doença, O que é bom e o né? que não está bom vamos Quanto tratar. mais precocemente a gente enfrentar as questões, melhor vai ser o prognóstico, melhor a possibilidade de recuperação. Por outro lado, muito da negação da família também passa pela culpa, né? Se o meu Vamos deixar de filho, falar em culpa, se o verdade. meu filho é dependente químico, eu fiz alguma coisa errada. E eu costumo dizer que sim, enquanto pais e mães, a gente fez coisas erradas. Não somos perfeitos. Mas ter um filho dependente químico, ter um marido dependente químico, ter uma esposa dependente química, não é por causa de alguma coisa que eu fiz, né? É uma circunstância da vida. Houve uma série de conjunturas que configuraram esse quadro. Então, muitas vezes a recusa ao tratamento também passa pela culpa, né? Se tem alguma coisa errada é porque é culpa minha. Fantasia de controle, onipotência da própria família. Isso não poderia ficar fora, né, a culpa, que ela tem uma utilidade, né. Sempre, A culpa tem sempre uma utilidade. sempre. Hoje você atende muitas mulheres 40 a mais. O que você percebe nesse recorte quando falamos de álcool, dependência, sobrecarga emocional e cuidado com o outro? Quando a gente fala de mulheres dessa faixa etária, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa considerar é que esse é um grupo etário que está crescendo, né? Até metade do século passado, a esperança de vida não passava dos 46 anos e meio. Então, as pessoas morriam muito precocemente, né? Hoje, a gente está vendo um quadro absolutamente novo. Pela primeira vez na humanidade, nós temos mais pessoas adultas do que crianças no planeta. E o envelhecimento da população é perceptível a olhos vistos, não é? Então, essa é uma camada populacional que tem crescido. Essas mulheres chegam a essa idade profissionais, mães, esposas, cuidadoras, enfim, com uma série de papéis que foram sendo acumulados ao longo do tempo. Junte-se a isso a menopausa, que pela primeira vez começa a chamar a atenção das mulheres e dos profissionais de saúde. Por quê? De novo, as mulheres não vivenciavam quase a menopausa porque ele morria muito cedo. Climatério, Né? que é uma Climatério, coisa- menopausa. Esse quadro também ele tendia a ser mais tardio porque as mulheres engravidavam muito mais vezes. Então, tudo mais isso cedo. mais cedo e muitas vezes, né? Então, tudo isso interferia nesse quadro da menopausa. Então, quem são essas mulheres que chegam hoje, né? Hoje. São mulheres que têm uma vida absolutamente ativa, né? Com muitos desejos, com vontade de fazer muita coisa, mas sobrecarregadas. Por um lado, por esse acúmulo de papéis, né? A gente foi só assumindo mais papéis, né? Sendo cobrada E por sendo alguns. cobrada. Alguns escolha, outros cobrança mesmo. E vou te falar que acho que a maior cobradora somos nós mesmas, porque a gente quer fazer tudo absolutamente perfeito. Não dá.
né? E aí a gente se culpa, aí a gente se entristece. Então, uma das principais coisas que gera sofrimento nas mulheres é a sobrecarga mental. A questão do aparecimento dos sintomas já no climatério e depois da menopausa, muitas vezes negligenciados pelos médicos, né, tem levado as mulheres a buscar no álcool, por exemplo, uma alternativa para relaxar, para diminuir a irritabilidade, Para se comunicar para se melhor, comunicar melhor, acredita, né? para tentar dormir melhor. Só que na prática, o álcool acaba influenciando e aumentando a insônia, né? Então, o que eu tenho percebido, e essas mulheres que eu tenho recebido, são mulheres que estão se defrontando com uma situação que é absolutamente nova, que a vida ainda não tinha colocado as mulheres diante delas, não nessa complexidade. E a gente precisa parar para pensar sobre isso. E não simplesmente entender que eu preciso dar contas de tudo, independente do quanto isso custe para minha saúde física, mental e emocional. Sem uma consistência, né, sem respeitar a Constituição, né? Eu acho que a gente tem uma Constituição. Minha Constituição tem minha história, né? Tem muito para ser respeitado. E entra um desrespeito da própria história, banalização, invalidação, né, da história como um know-how, um repertório. Mas todos nós temos um repertório que nos ajuda a seguir. O repertório é meu, né? O repertório é seu, né? Mas quando desvaloriza e ainda a mídia colabora, né, com essa excesso de atividades, né, e banaliza o que é consistente, né, vai buscar mesmo caminhos de pulverização, né? E de extrema sobrecarga, porque assim, tem que ser magra, bonita, inteligente, bem-sucedida, uma mãe perfeita, uma amante maravilhosa, né? Tem que levar o cachorro para passear, tem que deixar a louça limpa, tem que. Tem que fazer novos projetos. Percebe? E a gente perde de vista aquilo que é a nossa essência, ou o que você chamou de constituição, né? O que é que de fato é o meu desejo? O que é que de fato fala comigo, com a minha essência, né? Será que todas essas exigências, todos esses desejos que a cultura, que a sociedade me apresenta, são meus? Só provoca inquietações? Não é? Então, a reflexão é fundamental nesse momento da vida, porque é um ponto de inflexão, né? E pode ser para melhor ou para pior. Se tivéssemos que deixar uma reflexão para quem nos escuta agora, famílias, mulheres, profissionais, pessoas em sofrimento, qual seria? Cuide-se. Eu não posso oferecer cuidado, eu não posso oferecer ajuda se eu não estiver equilibrada, se eu não estiver bem. Isso tem a ver com saúde física, emocional e mental. Eu preciso me cuidar, né? Tem um filho dependente químico, que é a nossa história hoje. Normalmente a família chega e fala: doutor, ele tem um problema, ele é dependente químico, ele usa. Vamos tratar você. Não, mas ele que é o dependente. Então, mas quem estava procurando é você. Quem está sofrendo é você. E quando eu trato você, quando eu cuido de você, quando você melhora, quando você entende o que é a dependência química, então é possível efetivamente fazer diferença, né? Porque você vai ser capaz de entender quais são os teus papéis, né? Abandonar a codependência, quais são as tuas responsabilidades e quais são os papéis e as responsabilidades do dependente químico. Porque se ele não sofrer as consequências do que ele faz ou do que ele deixa de fazer, que razões ele terá para deixar de fazer?
para deixar de usar a substância. Então, seja você uma mulher 40 a mais que está enfrentando todas essas dificuldades que a gente já comentou, seja você um dependente químico que já percebeu que o negócio está desandando, seja você o familiar de um dependente químico, procure ajuda, cuide-se. Esse é o caminho para começar a encontrar a solução. Maravilhoso. Tudo isso. Que este Conversas Livres nos ajude a atravessar os excessos com mais presença, mais consciência e menos culpa. E possamos olhar para a dependência e para a codependência não como falha moral, mas como um pedido de cuidado. Obrigada, Eleni, pela sua história, pela sua ética e pelo compromisso com a dignidade humana. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Sandra. Obrigada.